mentalidade ou mindset, como é muito conhecido, significa a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente decodifica, processa, o nosso processo cognitivo, como a gente entende e ou responde ou reage. Esse termo ficou muito comum e muito difundido logo depois do lançamento do livro Mindset, da Carol Dweck, que na verdade já fazia vários estudos sobre como crianças respondem ou reagem a estímulos e desafios. O que ela entendeu é que nós temos dois tipos de mindset. Nesse teste, ela entendeu que haviam dois tipos de respostas e reações. Alguns que se achavam muito inteligentes, que achavam que nasceram assim, que deveriam ser realmente muito bons porque nasceram muito espertos, e outros que se entendiam como esforçados, que entendiam que um processo vem de esforço, de conhecimento, de investimento de tempo. A segunda parte desse experimento foi quando ela deu duas opções de teste para essas crianças. Um mais difícil e o outro mais fácil. Minha pergunta é, entre aqueles que se acreditavam inteligentes e aqueles que se viam como esforçados, qual você acha que escolheu o mais difícil e qual você acha que escolheu o mais fácil? Bom, o resultado foi que 67% daqueles que se consideravam inteligentes escolheram a opção mais fácil, mas 92% dos esforçados, ou seja, a grande maioria, resolveu encarar o desafio e escolheu a opção mais difícil. Num outro momento do estudo, a Carol fez um experimento sobre uma tarefa impossível. Ela deu para eles algo que seria muito difícil dentro da idade do processo cognitivo deles para que eles conseguissem resolver. Bom, os esforçados entenderam que era um processo, que ok, eu vou aprender com isso, eu vou tentar. Eles colocaram o que a gente chama de mindset de crescimento para rodar. Mas já aqueles que se consideravam muito inteligentes não queriam, desistiam, se frustravam, ficavam extremamente incomodados, não foram adiante. Entendendo um mapa de calor, ou seja, como funciona a atividade cerebral desses dois tipos, do esforçado e do inteligente, a gente nota que nos inteligentes você não percebe muito estímulo, né? A atividade cerebral é muito pequena ou às vezes quase nula. Já nos esforçados, essa atividade cerebral é constante. O mapa de calor está ali bem ativo, ou seja, eles realmente se esforçam, tentam, ficam o tempo inteiro produzindo novas sinapses, novas conexões neurais, estão colocando o cérebro deles para rodar. E aí, um último momento desse estudo é quando ela de fato deu um teste simples e fácil. Nesse teste, os esforçados tiveram 30% respostas melhores, 30% a mais sobre como resolver tudo isso. Já os inteligentes tiveram 20% negativo de resposta, ou seja, nem assim eles se sentiam estimulados para conseguir resolver aquela questão. Quando a gente traduz essa mentalidade de aprendiz para os estudos, olhando para esse mindset fixo de mindset de crescimento, a gente percebe que ao longo de um ano, as pessoas que têm um mindset de crescimento vão subindo nessa curvatura, vão respondendo de forma melhor a cada ano e a cada tempo que passa, porque eles se esforçam. Mas as pessoas que têm um mindset fixo, que se acham muito inteligentes, não só não evoluem, como vão diminuindo a sua curvatura de aprendizado. Ou seja, vão ficando ainda mais deficitárias de entendimento, de consenso, de propósito e de todo esse nível de resposta que o conhecimento e a aprendizagem com o mindset de aprendiz, com o mindset de crescimento, pode proporcionar. O que a gente pode concluir? Que todos nós, em algum momento, temos os dois tipos de mindset. A gente se desenvolve muito melhor para outras coisas e às vezes a gente se pega preso a algumas crenças limitantes para algumas coisas. Todos nós temos um mindset de crescimento, ou seja, quando a gente acredita que a gente consegue desenvolver, que a gente consegue aprender, que a gente consegue colocar as coisas para rodar, mas a gente também tem, em alguns pontos, em alguns momentos, um mindset fixo. Quando a gente acha que a gente nasceu assim, que a gente já está pronto, que a gente ainda é muito bom. O que eu quero que você perceba é que, cada vez mais, migrar aquilo que está do mindset fixo para o mindset de crescimento, se permitir entender as coisas por um outro viés, forçar aquilo ali um pouquinho, nadar, o que a gente chama de nadar contra a maré, é exatamente isso. Tirar tudo que está do campo fixo e levar para o campo do crescimento.
Vamos olhar de uma forma um pouco mais detalhada sobre como esses mindsets se apresentam pra gente, para que você entenda e se perceba melhor. Se o autoconhecimento é tudo, eu vou parar e vou avaliar, meu mindset fixo tá aqui, o meu mindset fixo tá aqui. Dá uma olhadinha. Quando a gente fala de características, por exemplo, quando a gente está falando de habilidades e inteligência, o mindset de crescimento acredita que eu posso me desenvolver, mas o mindset fixo vai trazer aquilo pro nossa, eu sou assim mesmo, né? É a famosa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. O ideal é que a gente olhe para o desafio sempre com esse mindset de crescimento. Eu vou persistir, eu vou enfrentar, ao invés de eu me deixar abater e desistir, como um mindset fixo. Quando eu estou falando de esforço, um mindset fixo, qualquer sinal de incompetência, aquilo ali me derruba. Mas se eu estou no mindset de crescimento, eu vou entender que aquilo ali é fundamental para a minha curva de aprendizado. Quando eu recebo um feedback, por exemplo, ou seja, a maneira como as pessoas estão me enxergando, me dando devolutivas sobre como eu estou indo, se eu tenho um mindset fixo, eu vou acabar levando tudo para o lado pessoal, ficando na defensiva, e esse é um processo extremamente doloroso. Mas se eu tenho um mindset de crescimento, eu não só gosto de receber feedback, como eu uso como insumo para o meu aprendizado. E erros, porque erros acontecem, os processos que a gente vive hoje de inovação, de entendimento da nova era, sim, a gente vive uma cultura que é errando, que se aprende. Mas se eu tenho um mindset fixo, eu vou me sentir inferior, eu não vou reagir muito bem. Mas se eu tenho um mindset de crescimento, eu vou responder, que é, eu vou entender isso como uma oportunidade de aprendizado. Como resultado, eu gosto muito dessa frase, para você entender que as pessoas que têm um mindset de crescimento, ou seja, pessoas com esse mindset de eu posso aprender mais coisas, se eu me esforçar, eu vou chegar lá, acabam tendo uma vida com mais realizações. Se por algum momento você ficou incomodado, será que o meu mindset é fixo? Como será que eu estou reagindo e respondendo as coisas? Calma, vou te dar uma boa notícia. Sim, os mindsets podem ser mudados. Se eu me percebo tendo reações e respostas de um mindset fixo, a nossa luta é o que eu vou fazer? Como eu vou colocar a ação para que de fato eu migre para um mindset de crescimento? É exatamente isso. Lembra daquela frase, a ação inspira a motivação? É exatamente sobre isso. É agindo, é fazendo, é buscando conhecimento, é de fato colocando as coisas para rodar, que os mindsets vão saindo do campo fixo para o campo de crescimento. E uma das principais maneiras da gente crescer é aprendendo com as nossas falhas. É perdendo o medo de errar, é entendendo isto como um processo de aprendizagem e não parando no meio do caminho a cada problema ou a cada erro. Lembre-se sempre, o que transforma um mindset fixo em crescimento é não parar, é continuar. E aí eu vou te contar uma história. Na verdade, eu vou te mostrar um vídeo de alguém que demorou 7 anos para sair do ensino fundamental e demorou 3 anos para entrar numa faculdade. Se você está pensando que eu estou falando de alguém que se deixou abater e que é derrotado, não. Eu vou te contar a história de alguém que hoje é um dos nomes de sucesso mundial e que não se deixou abater por não. Aliás, não foi o que ele mais ouviu até hoje na vida. What effect did it have, though, being rejected? Well, I think we have to get used to it. We're not that good. Even today, we still have a lot of people reject us. I think when I graduated from universities, and before for 3 years, I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that did not receive it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just want to say that. Yeah, sorry now. 10 times you wrote them and said, I'd like to come to Harvard. Yeah. And then I told myself, someday I should go teach there, maybe.
Se você pulou o vídeo, você não sabe de quem eu tô falando. Então eu te aconselho a não pula, volta, mas se você ouviu o vídeo, você sabe de quem eu tô falando. Eu tô falando do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba e que hoje é um dos nomes de maior expressão mundial sobre negócios. Ou seja, ele não se deixou abater. Porque sim, mindsets podem ser mudados, aliás, podem e devem. Imagina se ele tivesse tido um mindset fixo, se ele tivesse se deixado abater pelo primeiro não. Hoje ele não estaria onde ele está. Você, qual é o não que você ainda tem ali enraizado como crença limitante? O que você precisa colocar para rodar? Qual é aquele assunto que você acredita que você é muito bom e que você não se permite olhar por um outro viés, enxergar por um outro modo? Ou seja, todos nós temos os dois tipos de mindset. Só que cada vez mais eu vou lutar contra o meu mindset fixo e vou abarcar, fazer acontecer o meu mindset de crescimento. Ok? Mindset fixo pra lá, mindset de crescimento na frente, ser humilde para aprender, entender que tudo aquilo tem ainda mais para conhecer, entender que o nosso processo de aprendizado depende muito do nosso protagonismo e vai com tudo. Eu me despeço por aqui, até a próxima!